Me chamo Valéria Ruiz, especialista em relacionamentos amorosos, e estamos começando mais um episódio do Questões do Amor na Band FM. Você sabe por que você escolhe aquela determinada pessoa para se relacionar? No primeiro episódio, nós falamos quais são os verdadeiros motivos que a gente busca em um relacionamento amoroso. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para que você possa também acompanhar esse tema que é tão interessante. E hoje eu vou falar sobre os 4 principais motivos que nós escolhemos, quem nós escolhemos para nos relacionar. E aí, você já tem ideia quais são os 4 principais? Primeiro, zona de conforto. Quem já não ouviu falar sobre essa famosa zona de conforto? Muito bem, é a palavra, né? Zona de conforto parece que é tranquilo, confortável, né? Mas não, nem sempre é tranquilo e confortável. É sim um lugar conhecido. E aí eu vou te dar aqui alguns exemplos. Eu escuto muitos homens e mulheres, talvez até mais mulheres, dizendo: nossa, que preguiça de começar um novo relacionamento. E aí que entra essa tal zona de conforto. A pessoa começa assim: sabe de uma coisa? Eu acho que aquela pessoa que me procurou, que entrou em contato comigo, que eu conheci sei lá onde, não era bem aquilo, mas acho que eu vou dar uma chance. Por quê? Porque tá a pessoa mais próxima, é o que é mais fácil. Ou às vezes tem pessoas que falam: vou me relacionar com uma pessoa aqui que eu já conheço, que é amiga da família, então eu já conheço um pouco da família, do jeito que ela funciona. Será? Será que eu só não estou mesmo querendo ficar nessa zona de conforto, porque já é mais conhecido, e aí eu vou ligando um automático e vou ficando e fazendo as minhas escolhas, escolhendo uma pessoa que talvez eu possa até viver uma vida inteira juntos ou me relacionar por muito tempo, por conta dessa, entre aspas aqui, preguiça, né, de olhar para isso com cuidado e simplesmente não aceitar porque já é o que é conhecido. E com isso eu gostaria de deixar aqui também mais uma alerta. Por quê? Porque às vezes a gente confunde emoções fortes com conexão. E essas emoções fortes, elas no início é até fácil, né, de encontrar, aquela primeira paixão, aquela coisa assim que a gente sente quando conhece uma pessoa, ou melhor, a gente acha que conhece, né? Tudo no início parece tudo muito maravilhoso e aí vem aquelas emoções e a gente confunde isso com conexão. E isso tem tudo a ver com essa zona de conforto que eu tô falando aqui, né? Por quê? Porque eu acho que, tô sentindo essa emoção, então tá tranquilo, tá conhecido, tá bom, eu fico aqui mesmo. Mas isso não necessariamente vai dizer que você tem uma conexão verdadeira com a pessoa. Mas, né, como é que eu posso saber se eu tenho uma conexão verdadeira com a pessoa? É claro que é com o tempo. E se observando se eu estou realmente olhando para aquela relação pelo que ela é ou pelo que eu gostaria que ela fosse e que eu estou com preguiça de, às vezes, construir uma relação ou olhar para o que é para entender se realmente eu tenho conexões verdadeiras e profundas com essa pessoa. Então, cuidado com essa armadilha, porque a zona de conforto, ela realmente deixa você ali estática, né? Às vezes só com preguiça e medo, mas talvez não seja a melhor forma para que você escolha um relacionamento que seja saudável e que você consiga ser feliz. Segundo motivo, repetição de padrão. Sabe aquela história, eu tenho dedo podre para relacionamentos, eu tenho dedo podre para o amor, eu não nasci para amar. Por quê? Porque sempre eu vou entrando em relacionamentos, saindo, entrando e repetindo aquele mesmo padrão. Bom, existem vários motivos para isso. E aqui agora eu vou trazer algumas questões para a gente refletir juntos. Primeiro, a gente tem às vezes a ver com aquela zona de conforto que eu acabei de falar, né? Eu vou repetindo o padrão porque eu não quero olhar para o que precisa ser visto, não quero fazer mudanças em mim, não quero olhar para o que realmente existe, e aí eu vou repetindo padrões
aceitando sempre o mesmo tipo de relacionamento, né? Agora, outra coisa que eu acho que é super importante a gente lembrar e que tem muito a ver com o que eu estou trazendo aqui sobre eu olhar o que eu estou, como eu estou me comportando e aí a partir daí entender que eu preciso mudar o comportamento, porque não tem aquela máxima de que não tem como a gente ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, no relacionamento é da mesma forma. E aí tem pessoas que ficam lá, eu tenho um dedo podre. Não, não é dedo podre. Isso também é uma questão de frequência. Como assim, Valéria, frequência? Bom, aqui, no rádio, como que a gente escuta uma música? Ela precisa estar ali em sintonia com uma determinada frequência para a música tocar, não é isso? Então, com a gente é a mesma coisa. Que frequência eu estou me colocando que eu sintonizo sempre o mesmo tipo de pessoa? Então, talvez eu precise mudar a minha frequência e eu espero que você queira mudar e elevar a sua frequência, não baixar, para que você encontre relacionamentos mais satisfatórios. Então, essa história de dedo podre, a gente também pode observar, se observar e tentar mudar essa frequência, tá? E aí tem várias formas de mudar essa frequência, mas como não é assunto de hoje, eu vou deixar para um próximo episódio falar especificamente sobre isso. Mas vamos lá pelos outros motivos. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, você está aprendendo, está te ajudando, então eu te peço para que você se inscreva aqui no canal, também deixe o seu like, para que esse assunto também possa chegar para mais pessoas, para que pessoas também construam relações mais conscientes e saudáveis. O outro motivo são padrões construídos na infância. Isso gera nossas crenças. Olha só, quem aí já ouviu falar que homem não presta? Ou casamento, para que casar? Casamento é ruim demais. Ou milhões de ditados que colocam aí sobre relacionamentos amorosos, né? Ou sobre o parceiro, a mulher é tudo igual, o homem é tudo igual. Eu acho que todo mundo já ouviu alguma frase dessa daí, né? Isso se constrói lá na nossa infância. Ou a gente escuta pessoas que são muito importantes para a gente, né? Quem nos educou, seja pai, mãe, avó, ou às vezes até um professor, um educador. E a criança, quando ela escuta aquelas questões, né? São coisas que ficam muito fortes gravadas dentro dela, porque uma criança escuta algo e ela assimila aquilo como uma verdade. E às vezes não só o que ela ouve, o que ela vê. Às vezes ela vive num ambiente completamente tumultuado, extremamente violento. E quando eu falo de violência, gente, eu não estou falando só de violência física, né? Existem muitas outras violências. Então, o que ela vai entender sobre relacionamentos, sobre amor? Que às vezes aquele modelo agressivo é o normal, né? Então a gente vai criando essas crenças diante desses posicionamentos desses adultos que a gente convive e muitas vezes até do inconsciente coletivo, porque a maior parte das pessoas, quando vão falar sobre relacionamento, repetem às vezes, né, jargões, essas frases, que se você for parar para pensar, não é uma verdade. Toda mulher é igual, todo homem é igual. Não, não é. Haja visto, né? Vamos tirar um exemplo aqui. Somos quase 8 bilhões de seres aqui nesse planeta e cada um de nós temos uma digital. Então, assim, definitivamente não somos iguais. Temos características parecidas? Sim, mas não somos iguais. Então, cuidado com essas crenças que foram ali, né, implantadas em você, porque isso pode moldar a forma que você vai escolher os seus relacionamentos, né? E isso, ele pode também ser visto, você olhar para aquilo e falar, não, isso aqui era uma crença, algo que eu ouvi, mas não, isso eu não quero para mim, isso não funciona para mim e eu vou fazer diferente a partir de agora, porque isso não é um valor, é uma crença que ela pode ser modificada. Então, cuidado aí para ter atenção mesmo quais são as crenças que estão incrustadas em você e que talvez você nem perceba porque elas ainda são inconscientes. Quarto motivo também tem a ver com uma repetição de padrão, mas aí é diferente, ela parece que é ainda mais inconsciente.
é onde a gente normalmente vai honrando os nossos familiares. O que eu quero dizer com isso? Quem já ouviu falar de constelação familiar vai estar mais próximo do que eu quero dizer em relação a essa repetição desse padrão inconsciente que a gente vai querendo fazer para honrar alguém da família. Na constelação familiar, ela fala um pouco, né, sobre o sistema familiar e às vezes a gente repete aquilo para honrar, principalmente pai e mãe. Então eu vou dar um exemplo assim bem simples, muito superficial, até porque eu não tenho nenhuma especialidade em constelação familiar. Quem sabe a gente traz aqui algum momento algum especialista, né, que a gente possa se aprofundar mais nesse assunto. Mas vamos lá, olha só. Você já viu quando tem uma mulher que fala, olha, quando eu vou ver, eu estou repetindo e olho o relacionamento da minha mãe e era tudo que eu não queria, mas eu acabo escolhendo homens que são como meu pai e que eu acabo vivendo situações iguaizinhas às que a minha mãe viveu. Ou com o seu pai, ou até outros relacionamentos que a sua mãe pode ter, né, tido em outras situações, ou porque já separou do seu pai, enfim. Mas o fato é que você observa que você sempre está fazendo da mesma forma que a sua mãe fez, ou escolhendo viver, né, escolhendo inconscientemente, viver coisas que a sua mãe viveu e era o que você não queria de jeito nenhum. Então, por que isso? Porque você acha assim, poxa, isso é de uma forma inconsciente, tá, gente? Fala, olha, a minha mãe viveu isso, eu não posso ser feliz porque ela não foi. E aí você repete aquele padrão para honrar o que aconteceu com ela. E assim, se a gente não paralisar isso, isso se repete de geração para geração. Então, e aí eu estou falando de mulheres, mas claro que também isso acontece com os homens, né? Homens que às vezes vivem em situações assim de múltiplas traições. Ele fala, poxa, eu não queria ser igual ao meu pai, eu não queria ser esse cara que não fosse bacana com uma parceira, com a companheira, mas na hora que eu vejo, eu estou ali, ó, repetindo esse padrão, me arrependo, gostaria de fazer diferente, mas não sai, parece um looping, né? Vai vivendo aquele looping e repetindo as situações de relação para relação, de uma relação para outra relação. Então isso também é muito perigoso, porque é num lugar muito secreto, muito inconsciente. E uma das possibilidades de você quebrar isso é sim fazendo, né, vivenciando um processo de constelação familiar. Então, observa, será que você tem aí honrado seu pai, sua mãe, outro familiar, repetindo a infelicidade ou o relacionamento desastroso que não era exatamente, com certeza, né, nunca é exatamente o que a gente quer, porque a gente gostaria e quer viver relacionamentos saudáveis e felizes. Mas você deve estar aí se perguntando, tá, Valéria, e aí, como eu posso fazer escolhas mais assertivas? E aí eu vou te dar essas dicas agora. Em primeiro lugar, é não se culpar e tomar também cuidado em separar o que é culpa de autorresponsabilidade, porque as pessoas confundem muito isso, e isso é muito importante. Porque quando eu me culpo, poxa, olha o que eu estou fazendo, então eu estou repetindo padrões, eu estou escolhendo sempre as mesmas pessoas, a gente tende a entrar nesse lugar da culpa. E o que significa essa culpa? Tá com um chicote na mão e lá, né? Se chicoteando, porque é culpa minha e tal. E isso não leva ninguém a lugar nenhum, né? Isso paralisa, na verdade. Agora, você pode trocar a culpa pela autorresponsabilidade, porque sim, sempre é a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas, porque toda escolha vai ter uma consequência. Agora, a autorresponsabilidade é você entender que você precisa mudar alguma coisa, buscar, né, os meios para fazer essa mudança e aí sim ter um movimento, não ficar só naquele lugar de sofrimento e de peso, né? Porque a culpa traz um peso do qual não nos deixa a nos movimentar, a sair do lugar. Então tome cuidado e troque a culpa por autorresponsabilidade. Outra dica fundamental, que parece um pouco clichê, mas
ninguém consegue fugir disso se quiser mudar esses padrões. É autoconhecimento e autodesenvolvimento. Enquanto você não souber quem você é, né, para poder entender o que você quer, o que realmente está no limite que você pode aceitar ou não, que possa assim te violentar no sentido de te atropelar, né, de você deixar de ser você mesmo, você mesma. Então, isso também é algo fundamental. Você estar atento, atenta a buscar autoconhecimento e autodesenvolvimento e praticar isso, porque também tem muitas maneiras de você buscar autodesenvolvimento e autoconhecimento. Leituras, sei lá, palestras, workshops, tem uma série de formas de você encontrar. Mas será que você entendeu isso intelectualmente, mas está praticando, né, esse autoconhecer, colocando realmente os limites necessários para que você atenda verdadeiramente os desejos mais profundos da sua alma e não fique só atropelando o que você não quer? Então, essa é a dica: autoconhecimento e autodesenvolvimento aplicado. E por último, claro que é super importante, fundamental, que você procure ajuda para isso. Porque muitas vezes a gente acha, não, então tá, entendi, eu dou conta sozinho. E muitas coisas, sim, é possível que a gente faça, né, essa busca de autoconhecimento e autodesenvolvimento sozinho. Mas tem alguns momentos e em alguns temas, né, que é fundamental um acompanhamento profissional. Então, não fique pensando, não preciso disso, isso é coisa, sei lá, para doido, isso é coisa para quem não consegue se autorregular. Não é sempre que a gente vai conseguir se autorregular. E quando a gente tem um profissional, ele tem ferramentas para expandir a nossa percepção e a nossa consciência. Então, não deixe de procurar um profissional, porque esse também é um meio muito importante para que você alcance o que você deseja na sua vida. E no relacionamento amoroso, com certeza, isso não é diferente. Lembrando que a culpa paralisa, mas a autorresponsabilidade liberta. Para finalizando aqui esse papo, é a gente lembrar que as nossas escolhas, elas não são feitas só do que a gente está vivendo hoje. Elas são feitas diante de toda a nossa história. E se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui embaixo um link sobre um e-book que eu trago percepções de uma forma um pouquinho mais aprofundada, e isso pode fazer com que você amplie a sua consciência e faça melhores escolhas quando for escolher quem você quer se relacionar. E no próximo episódio, Questões do Amor, aqui na Band FM, eu vou falar sobre escolher alguém é abrir mão de quê? Você acha realmente que nós temos que abrir mão de alguma coisa quando a gente escolhe um parceiro, uma parceira para viver a vida amorosa? Me chamo Valéria Ruiz, sou especialista em relacionamentos amorosos. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like. Assim, a gente também tem a possibilidade de levar esse assunto de relacionamentos amorosos com mais profundidade para pessoas que queiram construir relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. E também não deixe de se inscrever.